Graça e paz, irmãos. É sempre uma alegria e um privilégio compartilhar a palavra do Senhor com vocês. E eu quero, nesta meditação, falar sobre o Salmo de número 37, versículos 18 e 19. O texto da palavra do Senhor diz: o Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. Em dia de fome, desfrutarão de fartura. Somente nesses dois versículos, que está tratando sobre o cuidado de Deus, nós vamos encontrar aqui importantes verdades a respeito da ação de Deus, do cuidado de Deus para conosco. Primeiramente, o salmista diz que o Senhor é aquele que cuida da vida daqueles que são íntegros. Então, é necessário que nós, mesmo diante de qualquer situação de adversidade, mantenhamos a nossa integridade, porque a nossa integridade, ela vai atrair o olhar de Deus, o cuidado de Deus. Então o salmista está dizendo que Deus é aquele que cuida daqueles que são íntegros. Integridade no falar, integridade nas negociações, integridade espiritual. Muitas áreas da nossa vida, ou em todas as áreas das nossas vidas, nós precisamos manter esta integridade diante do Senhor. Depois, o salmista diz que a herança do íntegro, ela permanecerá para sempre. E nós poderíamos parafrasear esta frase dizendo que a herança do íntegro está garantida. Ou seja, quando nós andamos em integridade, Deus está cuidando de nós. E neste cuidado de Deus, a nossa herança, ela está garantida. Por isso que o texto está dizendo que a nossa herança, ou a herança dele, do íntegro, ela permanecerá para sempre. Então nós vivemos dias de adversidade, nós vivemos dias de muitas tribulações, mas creia que o Senhor está cuidando de você. E neste cuidado, a tua herança está garantida. Deus não irá deixar faltar nada para a tua vida. A tua herança, ela é garantida pelo Senhor. Por isso ele diz que a herança do justo, ela permanecerá. O terceiro elemento é que ele diz assim, que em tempos de adversidade, eles também se fartarão. Em tempos de fome, em tempos de adversidade, desfrutarão de fartura. Nós temos ouvido tantos testemunhos maravilhosos deste cuidado de Deus. Como Deus cuidou. As pessoas estão falando, olha, vivemos uma pandemia, alguns perderam empregos, outros as empresas chamaram para reduzir o salário, para retirar comissões, mas em todos os testemunhos que eu estou ouvindo, eu tenho visto a mão de Deus, o cuidado de Deus. E as pessoas estão dizendo, Deus não nos deixou faltar nada. Alguns ainda houve um acréscimo. Pessoas que trabalham na área de vendas, na área de tecnologia, aqueles que trabalham em casa, tiveram ganho mesmo num tempo de crise. E o que o salmista está dizendo? Que no tempo de fome, eles desfrutarão de fartura. Queridos, há uma promessa de Deus, há uma herança para aquele que é íntegro, há uma promessa de herança para aqueles que são fiéis ao Senhor.
porque estes que são fiéis ao Senhor desfrutarão deste cuidado de Deus. Então, fique com o teu coração tranquilo, mesmo nesse tempo de adversidade. Deus está cuidando de tudo, Ele está no controle de tudo. Quem sabe você não está vendo nenhuma solução, você não está vendo um caminho ainda, mas se você é crente, tenha certeza que Deus cuidará de você, nada lhe faltará, o Senhor vai estender as mãos sobre a tua vida. Sobre este cuidado de Deus, eu quero ilustrar com uma história que a minha mãe me contou. E essa história fala de um cuidado. Quando eu era ainda um bebezinho, e isso já se passaram 56 anos, eu era cuidado pela minha avó, e a minha avó, ela tinha uma dificuldade na realização de algumas coisas, e talvez já tinha se esquecido de como cuidar de uma criança. Então, ela fazia uma mamadeira e deixava empelotada, e esta mamadeira, quando eu ia tomar, eu não conseguia sugar, porque estava empelotada e entupia o bico. Então eu não conseguia me alimentar corretamente. E ela, minha avó, deixava então esta mamadeira para quando eu tivesse fome, porque ela achava que eu não estava comendo porque eu não estava com fome. E esta mamadeira azedava. E aí, numa outra oportunidade do dia, quando ela vinha me dar aquela mamadeira, infelizmente era uma mamadeira azeda. Não era por vontade própria, era por falta de conhecimento. E a minha mãe percebeu que eu estava ficando doente. Minha mãe então me levou ao médico. E ela contando a história, que o médico foi muito atencioso, me examinou e disse para minha mãe: o teu filho está morrendo de fome. O que esta criança tem é desnutrição. Ele está morrendo de fome. E ele disse: eu vou te passar uma dieta, uma receita, para que você siga à risca aquilo que eu vou te prescrever. E ele então prescreveu para minha mãe, e a minha mãe tem uma memória muito boa, e ele então prescreveu que ela deveria cozinhar um ovo e me dar 1/4 deste ovo. 1/4 do ovo. Depois de 2 ou 3 horas, mais 1/4 do ovo, até que ia completar um ovo inteiro no transcorrer do dia. Da mesma maneira, ela deveria me dar 1/4 de maçã, raspando a maçã e me dando 1/4 de maçã a cada 2 ou 3 horas, até que no dia se completasse uma maçã inteira. E também ela deveria me dar 1/4 de uma laranja espremida, um suco de laranja de 1/4 daquela laranja, até que a laranja se completasse durante o dia. E assim foi o primeiro dia. Depois, no segundo dia, já era a metade, até que eu comecei a comer então uma fruta inteira, um ovo cozido inteiro. A minha mãe, para que ela pudesse realizar esta tarefa, ela então pediu demissão do seu trabalho. Ela parou de trabalhar para que ela pudesse se dedicar integralmente ao cuidado do filho, que era eu. E ela se dedicou totalmente a cuidar de mim. E quando ela contou essa história, eu fiquei emocionado. E eu pude então, nesta mensagem, falar sobre o cuidado de Deus, lembrar dessa história. A minha mãe deixou o trabalho, parou de ganhar dinheiro por um tempo, porque a preocupação dela era cuidar bem do seu filho. Saiba, meu querido irmão, Deus tem uma preocupação e um cuidado ainda maior do que a nossa mãe. A própria palavra de Deus diz que ainda que uma mãe se esquecesse de um filho,
Deus não se esqueceria. Então, eu louvo a Deus pelo cuidado que a minha mãe teve para comigo, de abrir mão de um trabalho naquele momento, de ganhar algum dinheiro, mas ela entendeu que ela precisava cuidar integralmente de mim, se dedicar a este cuidado. E eu quero dizer a você, Deus cuida de você. Deus tem um cuidado todo especial para com a tua vida. E eu posso dizer que o cuidado de Deus é melhor do que o cuidado de uma mãe. Bom, por causa deste cuidado que a minha mãe teve, hoje eu estou aqui, já perto de completar 57 anos, fiquei bem de saúde, eu nunca fiquei internado no sentido de alguma enfermidade, eu já sofri alguns acidentes, mas enfermo para ficar em hospital, nunca fiquei. E eu entendo que foi a dieta que aquele médico deu e o cuidado que a minha mãe teve para comigo. E depois, o cuidado do Todo-Poderoso para com a minha vida. Creia fielmente, Deus não vai deixar faltar nada para você, mesmo em tempo de adversidade. Que Deus possa te abençoar e que você possa desfrutar deste cuidado de Deus. Eu vou orar com você nesta hora. Amado Deus e eterno Pai, eu quero, Senhor, te agradecer pelo cuidado, porque o salmista diz que o Senhor cuida daquele que é íntegro. O Senhor preserva a herança. O Senhor o farta em tempo de fome. Muito obrigado por este cuidado. Assim como a minha mãe teve um cuidado todo especial para comigo, assim o Senhor cuida de todos os seus com um cuidado ainda mais excelente. Que cada um dos meus irmãos possam receber esta palavra e esta verdade em seus corações. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal para que muitas pessoas possam ser alcançadas pela boa palavra de Deus.